podermos estar aqui novamente para juntos aprendermos a palavra de Deus. Não é esse mês do aniversário da Igreja Batista Missionária Aliança. Nós estamos tratando do tema. Quem lembra do tema? Não apagueis o Espírito Santo. Muito bem. Não pode apagar. Crente sem Espírito Santo está morto, irmão. É verdade. Crente sem o Espírito Santo está morto. Não é? E nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia nos ensina. Não podemos sair da palavra de Deus, né? E hoje, como última quinta-feira do mês de setembro, o encerramento do nosso aniversário foi domingo. Graças a Deus, Deus nos deu 2 dias de preciosas bênçãos, de ensino da palavra, de ministração da palavra, né, de coinonia. Isso foi muito importante, muito gratificante. Deus nos abençoou com o pão do céu e com o pão da terra, não é? Glória a Deus. E a comunhão, que é uma das coisas essenciais para a vida da igreja. Amém, queridos? Amém. Quem lembra onde nós paramos a semana passada? E aí, vamos lá, quem lembra? Eu não estava aqui. Você não estava. Quem estava? Quem lembra? Nós paramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 26, quando nós adentramos sobre a manifestação dos dons do Espírito Santo. Né? Nós paramos no capítulo 14 e o verso 26. As outras 3 primeiras aulas, quem não ouviu, pode ouvir lá no canal, né? A pegar todas as 3, né, Janine? Já assistiu as 3? Eu assisti acho que Pois era 23 partes. Aquilo ali é 1 Timóteo, né? Você está nas aulas no culto de doutrina, né? Que também estão todas gravadas. Então hoje nós vamos dar sequência aonde nós paramos, não é? Para que nós possamos, com a graça de Deus hoje, finalizar este assunto tão importante. Amém. Da primeira carta que nós estamos estudando, no capítulo 5, verso 14, verso 19 de Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo, não é? A palavra apagar quer dizer extinguir, deixar de existir. Então, quando você tenta apagar o fogo, o que faz com que o fogo continue aceso é oxigênio. Se você tira o oxigênio, o fogo se apaga. Então, como o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, né? E como pessoa, pode, no sentido figurativo, ele pode deixar de existir na sua vida quando você tira o oxigênio do Espírito Santo. E qual é o oxigênio que o crente tem para dar ao Espírito Santo? Obediência. Então, quando você não obedece, você entristece o Espírito Santo, você tira o oxigênio do Espírito Santo da sua vida e ele se extingue, ou seja, ele sai, ele se apaga em você. E o objetivo de Deus, pela ação do Espírito Santo, é que a igreja, dia a dia, ela cresça na graça e no conhecimento, conforme diz na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3 e verso 18. Então, a semana passada nós adentramos neste ponto, que não devemos desestimular aqueles que, sobre a extraordinária ação, inspiração do Espírito Santo, falam em línguas, que nós somos pentecostais, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na ação do Espírito Santo, então nós falamos em línguas, não é? Cremos em revelação, na revelação dos mistérios de Deus.
não é? E também cremos na oração inspirada, direcionada pelo Santo Espírito, que toma conta do ambiente da congregação, para que nós possamos sermos avivados, motivados pelo poder do Espírito Santo. Essa atividade prejudicial na comunidade cristã em Tessalônica pode ter sido provocada por alguns entusiastas que abusavam dos dons espirituais, particularmente do de falar em línguas. Por que Paulo fala isso? Na igreja aos Tessalonicenses, não é? Não apagueis o Espírito Santo. E se você prestar atenção no que Paulo diz, quando ele fala sobre apagar o Espírito Santo, se você vê o versículo 12 do capítulo 5, qual é a epígrafe que tem? Preceitos diversos de vossas e saudações. 5 e 12, em cima tem uma epígrafe. Preceitos diversos, votos e saudações. Diversos preceitos, tem trazido diversos votos, né? A minha diz assim: como manter o fogo do Espírito aceso? A minha epígrafe, né? Mas outra diz preceitos, outra diz observações, mas o sentido, mesmo que são sinônimos, mesmo que as palavras são sinônimas, mas o sentido é o mesmo. Na tua diz como, Cleide, no teu epígrafe, Massigrade, na tua diz como? Preceitos diversos, mas na minha diz como manter o fogo do Espírito Santo aceso. Então, se você prestar atenção no que está escrito, sem tirar nem pouco, Paulo começa dizendo: caros irmãos, verso 12, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenhais na mais alta estima, expressando o vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Então, quando a gente muitas vezes fala de fogo, de poder espiritual, a gente espiritualiza muito uma coisa em detrimento da outra. E a verdadeira espiritualidade, ela não se manifesta quando está havendo uma manifestação em tese espiritual. A verdadeira espiritualidade, ela se manifesta quando há submissão à palavra. Obediência à palavra. E Paulo está dizendo aqui que nós, como crentes, devemos respeitar, ter consideração por aqueles que exercem cargo de liderança. Seu líder, a sua líder, sua dirigente do círculo de oração, sua líder do departamento feminino, sua diaconisa, seu diácono, seu presbítero, seu pastor, seja quem for seu líder. Mesmo que quem lidera não é unânime em sua liderança. Não há unanimidade. Sempre haverá quem discorde. E isso é o direito de quem pensa, de quem fica contrário à opinião de outros. Eu lembro que quando eu vim aqui, há 15 anos atrás, nós tivemos uma eleição no mês de julho de 2010, eu fui reconhecido como diácono da igreja, e ao mesmo tempo que fui reconhecido, fui recebido como membro, e 2 meses, e no mês seguinte, não, foi no mês de maio, quando foi no mês de julho,
tivemos uma reunião, e nessa reunião, está registrado em ata, nos livros de atas da igreja, eu fui indicado ao ministério pastoral. Glória a Deus. E na indicação, a igreja em peso estava em Assembleia Geral Extraordinária, e eu lembro que teve 2 pessoas que votou contra a minha indicação. É normal você não concordar, mas o que não é normal é você não concordar e procurar dividir a igreja, contaminar os outros. E isso é pecado. Quando a palavra de Deus diz que 6 coisas o Senhor aborrece, está lá no capítulo 6 de Provérbios, e a 7ª ele abomina: o que semeia, contendo dos irmãos. Eu não pedi, me indicaram. Deus aprovou através da igreja. Glória a Deus. Lembrando que a igreja ela é soberana nas suas decisões. Aleluia. Atos 13 está lá, está registrado na Bíblia. Capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz: e orando e jejuando, disse o Espírito Santo à igreja: separem a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então, quando o Espírito dirige a igreja a aprovar o que é preciso ser aprovado, e alguém se levanta contra, irmãos, pode até, tem o direito de se levantar, porque pode opinar de forma diferente. O que não deve é contaminar a igreja, dividir a igreja. Isso Deus não aprova. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele traz esses ensinos para que o fogo fique aceso. Porque não há fogo de Deus sem obediência. Aleluia. Não há. Se você vê o capítulo 6 do livro de Levítico e o capítulo 10 do livro de Levítico, você vai ver quando Deus fala com a nação de Israel sobre a questão do fogo no altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se você começar a ler do versículo 1 do capítulo 6 de Levítico, você vai ver o porquê o fogo não poderia ficar apagado. Qual era o motivo? Era o motivo de crimes que eram cometidos contra o outro, contra o próximo. E esse crime era pago em oferta. E essa oferta era queimada no altar. E o fogo não poderia ser apagado. Só que o fogo que estava no altar não era o fogo aceso pelo homem. Não foi aceso pelo homem. Era o fogo que veio de Deus. No capítulo 10 diz que Nadab e Abiú foi oferecer fogo estranho. E quando eles foram oferecer fogo estranho, Deus os matou. E por que matou? Porque ele deixou o fogo verdadeiro de Deus se apagar. E não poderia acender com o fogo natural. O fogo vinha de Deus, vinha do alto. E ali, naqueles preceitos do capítulo 6 e do capítulo 10, fala de princípios éticos e morais. Observe, irmão, que o espiritual está ligado ao ético e ao moral. Quando Eva, tentada por Satanás lá no jardim, que o diabo disse para ela assim: olha, Deus não quer que você coma do fruto para não ficar sendo como Ele, conhecendo o bem e o mal. Ela disse: eu vou comer. Sabe por quê? Pensa aqui comigo, acompanha comigo. Irmãos, Eva acreditou
que ela teria a capacidade de impor a sua própria moralidade e sua própria ética. Quebrou a cara. Toda moralidade, toda ética provém de Deus. Nós não a temos. Vem de Deus. Se você ler os mandamentos, as leis, você vai ver que todas elas, dos 10 mandamentos, 8 são morais e 2 são espirituais. Pode observar. 2 são espirituais e 8 são mandamentos morais. Por quê? Porque a moralidade vem de Deus. Quando Paulo fala aqui que deve-se haver respeito e verso 13, e os tenhais em alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Porque fazendo assim vocês vão caminhar em paz uns com os outros. Porque quem traz a paz para o ambiente é Deus. Quando isso é observado. Deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo a dá. Em sequência, no versículo 14 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, Paulo diz: irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos. Quem são os sonolentos? São aqueles crentes meio demente, dormindo espiritualmente. Preguiçoso. Sabe, existe crente demente? Existe. É tanto que Paulo diz em 5,14 de Efésios: desperta tu que dormes. Ele não está falando da sonolência física, ele está falando da sonolência espiritual. Aleluia. É tanto que Paulo diz no capítulo 11, Glória a Deus. a partir do verso 23, quando ele chega no versículo 26 e 27, ele diz que aqueles que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Diz: por isso que há entre vós muitos que dormem, ou seja, dormência, demência espiritual. Não cresce. Pode prestar atenção, tem crente, escute. Ele está em casa, não está sentindo nada. Quando ele chega na igreja, dá sono. Aí, cochila o culto todinho. Quando termina o culto, ele acorda. Aí chega em casa, assiste novela, até terminar as novelas todinho. Aí não sabe, rapaz, eu chego na igreja, eu durmo o culto todinho, chega, saio leve. Aí quando eu chego em casa, eu vou ver televisão. Claro, o diabo não deixa de assistir o culto. Mas a novela assiste todinho. Eu não assisto novela, graças a Deus, né? Não tenho essa mania. Não sou viciado nisso. Ela está dizendo novela. Ela dá um nó em você e você vira uma vela. É nova na vela. Só a vela, ela se acende sozinha? Não. Alguém tem que estar botando fogo nela. Crente que vive de novela. Ai, meu Deus, eu posso me verdade. Viu? Aí ele diz: olha, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Quando nós praticamos isso, nós estamos acendendo a chama do Espírito Santo. A gente vê muito crente: Senhor, me enche do Espírito Santo. Não, é você que se enche do Espírito Santo. Não é Deus que vai lhe encher, não. Como assim, pastor? Paulo diz em 5,18 da carta aos Efésios, ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. Ele não diz Deus vai lhe encher. Isso era uma prática do
uma prática do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vinha, trazia a mensagem e voltava. Hoje, o Espírito Santo vem e habita. Aleluia. Jesus disse: Ele habitará em vós e estará convosco. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis. Amém? Amém. Aí ele diz, verso 15: evitai que ninguém retribua o mal com o mal. Evite. Aí ele disse: pelo contrário, encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Encorajar, incentivar. É verdade. 16. Conservai permanentemente a vossa alegria. Orai constantemente, ou sem cessar, dependendo da tradução. Em tudo, dai graças, em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Gratidão. Toda a prova, glória a Deus. Estou doente, glória a Deus. Deus sabe. Fui para o hospital, glória a Deus. Estou voltando do hospital, glória a Deus. Comprei o remédio, glória a Deus. Não comprei o remédio, glória a Deus. Hoje eu não tenho, glória a Deus, mas Jesus vai mandar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É verdade. Você já pensou se Elias fosse dizer: Senhor, eu vou fazer, o que é que eu vou fazer agora, Senhor? Aí Deus disse para ele: vai para o Ribeiro de Querido, porque lá eu já ordenei. Ele não disse: eu vou ordenar, já estava pronto. Glória a Deus. Já ordenei que te sustentem. Aleluia, Jesus. A ordem já tinha sido dada. Antes de Elias perguntar, Senhor, vai lá que eu já dei a ordem. Tudo me obedeceu? Sim, Senhor. Já está tudo pronto. Amém, Jesus. Obediente, irmão. Quando a gente obedece a Deus, já tem tudo pronto. Glória A gente não está vendo. Elias não está vendo. Quando ele tomou água, Senhor, eu estou com sede, estou com fome agora, Jesus. E agora? Daqui a pouco menos espera. Escutou um barulho diferente. Chegou a carninha na mão. Glória a Deus. Tostada nas brasas. Ele estava escondido. Deus disse: esconde-te no Ribeiro do Querido. Estava escondido ou não estava? Acá mandou procurar ele em todo lugar e não achou. Mas Deus sabia onde ele estava escondido. Aleluia. Porque quando Deus esconde, ninguém encontra. Agora Deus esconde e sustenta. Glória a Deus. Poderes do Altíssimo. Deus esconde e sustenta. Deixa eu dizer aqui uma coisa, irmãos. Não sei para quem é. Mas Deus está dando livramento de morte a alguém que está aqui. Eu não sei quem é. Glória a Deus. Planejou e disse: vou fazer. Mas Deus já te escondeu. Amém. E já providenciou sustento. Amém, Jesus. Já te escondeu e providenciou sustento. Quem é, pastor? Eu não sei. Ele não me disse quem era. Só estou falando o que o Espírito Santo está dizendo. Então nós não devemos apagar a ação do Espírito Santo na igreja, na nossa vida, na nossa particularidade. Nós sabemos, todos nós aqui temos limites. Mas aonde o nosso limite chega, o de Deus começa. Amém, Jesus. Glória a Deus. O de Deus começa. E Deus, ele não tem limites. Ele está
muito além do nosso entendimento. Porque os meus caminhos, diz a palavra, não são os vossos, nem os meus pensamentos são os vossos. Aleluia. Apesar dos abusos que estavam acontecendo na igreja de Tessalônica, Paulo recomenda que a igreja não censure o entusiasmo dos irmãos que vivenciavam a evidência da ação do Espírito Santo. A ordem, portanto, é que não seja apagado o Espírito. Provavelmente envolvia a igreja de uma forma geral, em seu culto público, como advertência para que não se abafasse as manifestações do Espírito Santo na igreja em Tessalônica. Nem nas reuniões, nem nas devoções particulares. Cada crente tem a responsabilidade de permitir que o Espírito Santo viva e se expresse por seu intermédio. Cada um de nós temos essa responsabilidade de se permitir que o Espírito Santo vive e se expresse através de nós. E como eu falei na carta aos Efésios, quem puder, vai lá em Efésios capítulo 5, verso 15 em diante, quando Paulo diz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor, que a gente precisa fazer isso. A gente precisa buscar o entendimento para entender o que é que Deus quer da gente. E ele diz: e não vos embriaguei com vinho, que leva à contenda, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. De que forma? De que maneira? Qual é o método? Aí ele diz no verso 19: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Olha aí, como é que eu vou me enchendo do Espírito Santo? Quando ele diz aqui, irmãos, olha, falando entre vós com salmos, ele está falando de gratidão. Ele está dizendo a mesma coisa que disse lá em Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Só que ele diz aqui a maneira como se fazer. É com salmo, é com cânticos espirituais, é com hino. Alegria. Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, irmão. Eu vou jejuar. Mas está intrigado do outro. Eu vou jejuar para Deus me dar vitória. Jejum não é para Deus dar vitória, não, irmão. Não é simples, não. Não faz isso. Não. Você jejuma para melhorar você. Para melhorar você. Não é para melhorar Deus, não. Deus não precisa de melhora, não. A gente é que precisa de melhora. É a gente que precisa. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você jejuma, quanto mais você ora, mais você descobre a trepeça que você é. Isso é um fato. Não, eu sou crente, eu sou uma pessoa boa. Ninguém é bom. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém. Tudinho. Mas a graça de Deus, a Bíblia diz, aonde o pecado abundou, a graça, o favor de Deus foi maior, me trouxe. Quem queria uma derrota dessa? Como eu. Glória a Deus. Aí Jesus vai lá, se eu vou pegar essa trepeça aqui, não tem jeito.
Aleluia, Jesus. Aí faz. Não, mas eu sou uma boa pessoa. Tem bom não, meu filho. Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz, tu cumpre o mandamento, ele. Desde pequeno. Aí ficou assim, ó. Desde pequeno, eu sou um exemplo. Jesus disse, te falta uma coisa. O quê? Falta? O que é que falta? Como se Jesus não soubesse. Ele disse, pega tudo quanto tu tens, vende, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi-se embora, porque o coração dele estava nos tesouros, ele era idólatra. É como o crente que não dá dízimo. Diz que não pode, eu não posso dar porque eu ganho pouco. Não, você não pode dar porque você é idólatra. Porque tem gente, a Bíblia não esconde nada, irmão. Não esconde nada. Vocês estão vendo todas essas pessoas que trouxeram aqui seus dízimos e suas ofertas? Jesus perguntando para o discípulo, viram? Quem foi que deu mais? Ah, foi o doutor fulano, ele trouxe um saco de ouro. Não, foi dona fulana, ela trouxe 2 sacolas de prata, de moedas de prata. Jesus disse, não, quem deu a maior oferta foi aquela viúva ali. Aquela ali toda maltrapilha, mal vestida, Senhor. Mas por que, Senhor? Porque ela deu tudo que ela tinha. Glória a Deus. O que eles deram eram sobra. Deus não quer tua sobra. Não, eu vou para a igreja quando eu sentir vontade. Tá lascado. Porque a carne nunca vai dizer vai. A carne só vai dizer fica, tu tá cansado, tá com sono, vai ver um filminho, deita no sofá, estica tuas pernas e relaxa. Pega Jesus. Isso não está no escrito aqui não, viu, irmão? É assim mesmo. Amassou e canta na marracia. Glória a Deus! Tu dissesse eu vou para ouvir, então ouve. Glória a Deus. Não é o que tu quer, é o que o Espírito diz à igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Continuando em Efésios, capítulo 5, verso 20, ele diz, 5 e 20, para quem quer ser cheio do Espírito Santo, e diariamente dando graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha ele repetindo 5 e 18 de 1 Tessalonicenses. Aí no verso 21 ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Respeito. Isso é ética. Olha, irmão, eu sou cheio do Espírito Santo, mas esse negócio de estar submisso ao homem, você não é cheio de nada, irmão. Você é cheio de ego, de orgulho, de soberba. Aleluia. Isso é ética. Isso é ordem. Numa empresa tem ordem. E na igreja o povo quer todo jeito. Você chega na empresa, você tem horário. Se você não chegar no horário, você volta para ser descontado no seu salário no final do mês. É verdade, Jesus. Para você faltar e não ser descontado, você tem que justificar e documentado. Olha, eu não vim trabalhar, aconteceu um acidente, o ônibus bateu no carro, aí a gente teve que esperar outro ônibus, e o outro ônibus não veio, e eu me atrasei, e eu liguei para aqui, ninguém... Aí você tem que justificar, ainda tem que documentar. Aí o patrão acredita e não é descontado o seu salário. Mas você fica, na agulha, o patrão fica de olho em você. Aí na igreja o cara chega atrasado, não dá satisfação. Jesus sabe, claro que ele sabe, mas tu tem satisfação a dar. É de qualquer jeito. Irmãos, as coisas de Deus são sagradas. Sagradas.
Aí o povo quer fazer a revelia. A gente vai ter agora, em nome de Jesus, nesse mês de outubro, nós vamos iniciar o curso de capacitação para os diáconos, os que já são, e para os novos que vão vir. Amém. Agora vamos ver se no final do curso alguém vai querer ser diácono. É assim. Igreja tinha desistido do corpo de acordar. Não é? Sujeitando-vos uns aos outros. Existe um fogo sagrado que precisa resplandecer. E esse fogo sagrado chama-se cristianismo. Paulo não está escrevendo para incrédulo, não. Ele está escrevendo para a igreja. Essa carta aqui foi escrita para crente. Não foi para não crente. O cristianismo é entusiasmo. Ou então, não é nada. Já pensou um crente? Tu é crente? Sou. Faz parte aonde? Ali. Como é o nome da igreja? Eu não sei. Sangue de Cristo. Como é o nome do pastor? Sei não. Quem é o dirigente? É uma irmã lá de óculos. Não sabe de nada. Entusiasmo. Desanimado. O cristianismo é entusiasmo ou então ele não é nada. Por quê? É interessante que a palavra entusiasmo, fui pegar ela lá na fonte, se deriva de dois vocábulos gregos, em e theos. Entusiasmo significa estar cheio de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu é de onde, irmão? Eu sou da Igreja Batista Missionária Aliança. Onde fica? Da rua, somos aqui no número 66. Pastor Silvio Vieira de Melo. A dirigente é a irmã Marilene Coutinho do Espírito Santo. A Glória a vice-dirigente é a Deus. irmã Helena Ferreira. Eita, Está Glória. dizendo, o CPF. Aleluia. Não, deixa eu falar. Glória. olha, irmão, lá, a escola dominical é 4h30 da tarde no domingo, o culto é às 18 horas da noite, na terça-feira o culto de doutrina é 19, na quarta-feira o discipulado é 19 horas, na quinta-feira o ciclo de oração é de 2 horas da tarde, e na última quinta-feira o ciclo de oração vai das 9 até as 16. Querendo aparecer, estamos lá para lhe receber. Glória a Deus. Essa irmã tá animada, tá cheia. Irmão, como é a tua? A minha igreja é uma bênção. Aleluia. A pessoa fica olhando assim, meu Deus, que irmã abençoada, é tão animada ela. Aí quando chega aqui, ela tá, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo. Mas o pessoal chega, oi, irmão, de onde o senhor é? Tem que ensinar, né? Entusiasmado, animado, seja bem-vindo. Sente-se, fica à vontade. A pessoa fica assim, às vezes, procurando lugar. Não sabe onde chegou. Pega ele, conduz ele aqui na frente, um monte de lugar vazio. Senta aqui, ó, pertinho do ar-condicionado, para o senhor não sentir calor. Presta atenção, dê glória misturado com aleluia. E recebe que Deus tenha uma palavra. Glória a Deus. Entusiasmado. Se chegar sem quartel, vai ficar pequeno. Não fica se não quiser, né, Marlene? Glória a Deus. A influência da parte do Espírito Santo é a chave de todas as virtudes da vida do crente, como também do poder e do serviço do crente. O Espírito Santo está paulatinamente formando a imagem de Cristo em nós. E é com esse propósito que os dons espirituais são conferidos às comunidades cristãs, para que esse processo seja acelerado, conforme Efésios, olha, bora lá para Efésios, capítulo 4, verso 11 a 13.
Efésios capítulo 4, verso 11 a 13. Onde Paulo diz assim: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar quem? Os santos. Para quê? Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Aí deixa eu fazer aqui um adendo, observação. Paulo está falando aqui de dons ministeriais. Agora, existem denominações que pegam esses dons aqui e classificam. Como assim? Diácono, presbítero, evangelista e pastor. Se você for para 1 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 11, só tem duas funções ministeriais eclesiológicas na igreja. Quais são? Quem lembra? Diácono e pastor. Acabou. Não tem outra. Está lá. Quem almeja o epis, excelente obra almeja. É necessário que o bispo vem do grego, quer dizer presbítero supervisor, é aquele que supervisionava a obra. Quando Paulo diz assim a Tito, no capítulo 1, verso 5 da carta de Paulo a Tito: por isso te deixei em Creta, para que colocasse as coisas em boa ordem e estabelecesses presbíteros nas congregações. Ou seja, você vai supervisionar e você vai ordenar alguém ao ministério presbiterial. Que o presbítero é dentro do grego presbíteros, do grego. Aquele que tem a função do ensino, responsável pelo ensino. Pastor não é, escute bem, não é título ministerial. Eclesiasticamente falando, teologicamente falando, é presbítero, diácono. Agora, com o avanço, com o passar dos anos, o cargo de presbítero ficou como pastor. Como pastor. Mas pastor não é função eclesial, é dom espiritual. Dom espiritual. Como a gente leu aqui em Efésios. E ele mesmo deu um para pastores, evangelistas, profetas, doutores e apóstolos. Querendo o aperfeiçoamento. Qual é a visão dos dons ministeriais? Aperfeiçoar a igreja. Mas as pessoas pegam hoje e botam título. Quem é você? Eu sou apóstolo. Quem é você? Eu sou patriarca. Porque tem igreja que já tem patriarca. Outro, eu sou pai apóstolo. Tem até pai apóstolo. E assim vai. Eu não estou dizendo aqui que é pecado. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo o que está na Bíblia. Quem quiser fazer, faça. Estou dizendo de forma teológica, bíblica, clara. Cada um faz do jeito que quer. Paulo diz, né, na primeira carta aos Coríntios 3, 9 e 10, ele diz: olha, eu lancei o fundamento, o qual Jesus Cristo é a pedra, ele é o fundamento da igreja. Agora vocês vejam como vai edificar. Aí ele diz: se com ouro, com joias preciosas, ou com palha e feno. Como vocês vão edificar? Veja que esse assunto, irmãos, é muito vasto.
Como é rico a palavra, como é rica a palavra de Deus. E aí vem a influência do Espírito Santo, ela é a chave, a porta para que a igreja trabalhe, cresça, desenvolva e prospere em todos os aspectos: espiritual, ético e moral. E também financeiro, porque uma igreja bem estabilizada, ela trabalha em prol de si, do reino e da comunidade. Cuida do povo. Amém. Cuida do povo. Os dons ou manifestações espirituais têm por finalidade aperfeiçoar o corpo de Cristo. Portanto, não apaguemos nem abafemos o fogo sagrado. E aí, nós vamos voltar para a leitura da semana passada, onde nós paramos. Onde foi? Que eu falei no começo. 1 Coríntios 14 e 26. E a gente vai dar sequência à leitura, em nome de Jesus. Todos acharam? Acompanhe comigo. Portanto, qual a atitude correta? Então, ele está falando aqui da maneira, da forma como se desenvolver os dons espirituais sem trazer desordem no culto. Ele diz: ora, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para o quê? Edificação da igreja. Irmãos, os dons foi dado para o crescimento coletivo, não é para promoção de ninguém. Quem você é? Eu sou o profeta do Senhor. Todos vocês aqui são profetas do Senhor. No sentido da palavra, porque vocês pregam a palavra. Então vocês são profetas do Senhor. Vocês são ungidos do Senhor. Mas tem gente, porque Deus usa ele no dom de profecia. Se é, irmão, eu tenho um dom de profecia e quando Deus me usa, não precisa, meu irmão. Se Deus quer te usar, Deus vai te usar de acordo com a necessidade da igreja. Para edificar a igreja. Não é para tu aparecer e tu receber glória. Amém. Que a glória é dele, a honra é dele, e ele dá de acordo com a necessidade. Vê o que é que diz. Vamos voltar aqui o texto, capítulo 14, no verso 5 em diante. 14, 5 em diante. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 5 em diante. Gostaria que todos vós falassem em línguas, todavia muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Aí o cara, o profeta, né, o que tem o dom. Tá vendo tu, eu sou maior do que tu, porque eu falo língua e ainda profetizo. Quando a Bíblia diz que quem profetiza é maior do que quem fala língua, não é no sentido que ele é superior, mais qualificado. Não! É porque o que profetiza, o dom de profecia, traz uma edificação coletiva. Por isso que a Bíblia diz que é maior, porque beneficia a todos. E o que fala a língua é só ele. Só edifica ele. Não edifica a igreja. Edifica ele só.
Por isso que a Bíblia diz que quem profetiza é maior do que quem fala a língua. Não é maior a pessoa, é maior a manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa. Vocês estão entendendo? Amém. Portanto, irmãos, verso 6: se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons tais como flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? O que é que ele está querendo dizer aqui? Se um instrumento de sopro for usado, e esse instrumento ele não tiver as notas musicais em ordem correta, ninguém vai entender nada. Vai ser um som aleatório. Não tem discernimento. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparar para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se possam entender, como se compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala a tal pessoa, estranha para mim. Assim igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer os dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para o corpo de Cristo. Olha aqui que Paulo aconselha. Procure os dons que eles promovem edificação coletiva para toda a igreja. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, quero falar a língua, é muito bom, é uma maravilha. Mas peça a Deus o dom de discernimento de espírito, o dom da palavra, o dom da revelação, o dom da profecia. Por quê? Porque abençoa todos. Amém. Deus sempre, irmãos, pensa na coletividade, não na individualidade. É o que eu tenho dito. Um dos problemas que tem acontecido na igreja brasileira, principalmente nas grandes, que o pessoal chama de ministérios grandes, porque não existe ministério pequeno. O ministério que quem dá é Deus. Se foi Deus que deu, não existe ministério pequeno. A esses grandes ministérios, aonde quem se destaca é o homem. Com uma oração que o irmão fez aqui, que ele diminua, eu no caso, e ele cresça. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. É ele que tem que aparecer. Aleluia. Glória a Olha. Deus. Aí você vai, grande encontro de avivamento. Se você está fazendo encontro de avivamento é porque você já morreu, sabe? Já morreu e não sabe. Irmãos, igreja não vive de festa. Festa é consequência da atividade da igreja. Tivemos agora a festa de aniversário da igreja. Mas completou mais um ano de vida. Então vamos celebrar. É diferente. Nós vamos render a Deus um culto de ação de graças pela existência, por mais um ano que Deus sustentou na vida da igreja. Amém. Não vamos fazer um evento aqui, irmãos, para Deus avivar. Então você está morto e não sabe. Igreja que vive de evento. Se não tiver evento, ninguém vai para a igreja. Um fato. Grande festa, aí vai vir fulano, ciclano, beltrano. Aí vem um cantor que você tem que pagar 200 mil, um pregador que você tem que pagar 50 mil. Que miséria, que é isso, irmão? Misericórdia. Aí suga o povo. Não, quem tem que fazer isso?
Uma vez eu fui pregar num determinado lugar. O irmão disse: o irmão quer ficar onde? Eu disse: irmão, se tiver um quarto e uma cama, para mim está ótimo. Não, o irmão quer ficar em alguma hotel. Não, não precisa não, eu durmo na casa do pastor. Ele me botou no pior lugar, eu dormi embaixo da casa, num banco de vara. Sangue de Cristo. E passei 11 dias lá, voltei 5 quilos mais magro. Perdi 5 quilos. Na época eu era jovem ainda, né? Aguentei, passei 3 dias sem tomar água porque não tinha água. Sangue de Cristo. Não tinha água. E eu preguei 11 dias, sem intervalo. Não vou descansar, não. Pregava de noite, de manhã visitava os que se converteram na noite anterior. Andando. Sol de rachar. Lá no Alto Sertão. Lá não dá promoção, não dá like. Tu vai? Vou não. Como é que é? Vou dormir aonde? Estou dizendo que você vai ser tratado, maltratado não. Mas quantas pessoas não? Vou não. Agora, recentemente, eu fui convidar uma pessoa para vir para aqui, para a igreja, para pregar. Irmão, como é que o senhor vai fazer para me levar? A senhora pega o Uber e eu aqui eu pago. Vou não. Vou não. Tá bom, irmão, Deus abençoe. Acabou. Qual era a dificuldade? Era pegar o Uber lá e quando chegar aqui a gente pagar. Tinha algum problema? Não, queria que mandasse o dinheiro com antecedência. E só vinha, até que não cobrou muito caro, né? Só vinha se pagasse R$200, menor oferta. Sangue de Cristo. Tá, irmão. E isso foi 2 vezes, viu? Tá certo, muito obrigado. Sabe quantas vezes eu vou ligar para a chamar de novo? Nenhuma. Não é assim mesmo. Tá bom. Tá bom, sim. Não é pecado, irmão. Você trazer uma pessoa, abençoar, irmão. Tá aqui uma oferta. Queria eu, toda vez que eu fosse trazer um pregador, um cantor, eu pudesse dar uma boa oferta para a pessoa. Porque vive do ministério. E não é errado. Agora você dizer assim: eu só vou por 50 mil. Pera aí, pelo amor de Deus, aí não é oferta, aí você quer roubar a igreja. É assim. Esse é pouquinho, tem que é 200. Misericórdia. Vamos continuar aqui, vamos deixar essas almas para lá e vamos continuar aqui. Continuando. Verso 27 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Se alguém falar em uma língua estranha, que a falem somente 2. Quando muito, 3. Um de cada vez. Olha, veja Deus dizendo, um de cada vez. Qual o objetivo? Um de cada vez, para não trazer bagunça, desordem. Mas tem lugar que vocês têm igreja, quando dentro cada um tem um jeito. Irmão, tu não dá uma glória nem por 50 centavos. Fica. Irmãos, quem produz a glória na igreja é o Espírito Santo. Ninguém glorifica a Deus senão é o Espírito Santo. Não precisa de ninguém. Você pode dar uma glória aí? Não precisa. Tem pregador que está preocupado se o povo está dando glória, está dando glória. Dá a palavra, ensina a palavra e deixa o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus. É Ele que trabalha na igreja, não é tu não, não é eu. Aí ele diz, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Se tu não sabe, fica lá falando em mistério com Deus, lá no teu oculto, dizendo, Jesus me ajuda, me enche, me capacita. Tu está falando em mistério, mas com o teu entendimento do Senhor me enche, me dá entendimento, me capacita. Verso 28. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado
na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Aí alguém pode dizer assim: irmãos, a gente não pode julgar. A Bíblia está dizendo julga, analisa, ouve. Mas eu não sei se vocês já viram, mas tem igreja que quando Deus começa a usar alguém para ofender o povo, oh Deus, cala a tua boca e escuta. Em vez do povo começa a gritar, não, fica calado, não é Deus que está falando, te cala, te entope e escuta. Aí fica gritando. Aí quem está profetizando é atrapalhado, e quem é a igreja que é para ouvir não escuta nada. E fica aquela bagunça. Porque ai meu Deus do céu, começa aquela desordem. Por que isso acontece? Porque a igreja não é ensinada. A igreja não é ensinada sobre isso. Não, irmão, a gente não pode fazer isso não, senão o povo fica tudo cru. Cru é tu que não ensina a Bíblia. Da Bíblia, que quem cozinha é Deus. É Deus que mete fogo na igreja, irmão. Aleluia. É Ele que dá o fogo, é Ele que acende o fogo, é Ele que sopra o fogo. Tudo é Ele, a gente não faz nada. A gente coopera. Ele é o dono da obra. Amém. Verso 30. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Vocês entenderam? Alguém começa a profetizar, né? Mas Deus trouxe uma revelação a outro. Fala de ordem. Quem está profetizando e o outro que tem a revelação se levantou para relatar, o profeta se cale. Pode se calar, pastor? Vamos ver o que a Bíblia diz? Porque todos podereis profetizar, porém um de cada vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Verso 32. O Espírito do está onde? Sujeito aos profetas. Ao controle. Ele se controla. Não, irmão, porque quando a gente recebe fogo, a gente não se controla. Se controla. É assim mesmo. Uma vez eu recebi uma descarga de poder que eu me segurei na cadeira. Eu fui pregar numa igreja lá em Miroeira, uma igreja grande, lotada. Irmão, eu recebi uma descarga de poder que eu segurei a cadeira batia no chão assim, ó. Eu e a cadeira e eu. Teve uma irmã que não aguentou, subiu em cima do banco. Subiu em cima do banco mesmo, literalmente. Pulava e falando em estranho com a mão para cima, o pastor quase com um troço. De tanto do poder que Deus derramou em cima dele. Mas eu me segurei não, eu digo, Jesus, daqui eu não corro. A vontade era correr. A vontade era correr, viu? Porque a alegria é grande, mas me segurei, me controlei. O Espírito Santo derrama. Cara, Jesus, tem misericórdia. Se não, se deita lá no chão, fica se deita lá. Assim, não vou me deitar para não correr, para não fazer palhaçada. Não criar desordem. Uma vez eu estava em um determinado lugar, faz muitos anos isso, eu era bem novinho. Eu tinha o quê? Uns 18 anos. Faz tempo. Há 36 anos atrás eu tinha 18 anos, né? Eu estou com 54, 36 com 18, 54, né? E eu estava na igreja de Cleide, né? Estava na igreja que Cleide congregava, que era Jardim Alto. E Deus me deu uma mensagem profética para uma revelação com mensagem profética para uma irmã. E a igreja muito cheia. E já estava no final. Ia orar, dar a bênção apostólica. Deus me deu uma mensagem. O que foi que eu fiz? Guardei. A irmã que Deus me deu congregava lá na mesma igreja que eu. E nós estávamos no mesmo ciclo de oração que era lá na igreja de Cleide. Acabou o ciclo de oração. Ela foi para a casa dela, eu fui para a minha.
De noite estávamos no culto de doutrina, isso era uma quinta-feira à noite. Culto de doutrina lá na antiga igreja que eu congregava, era quinta-feira à noite. E fomos para o culto de doutrina. Quando terminou o culto de doutrina, 9h pouca da noite, terminou, disse, irmão, eu queria falar com a senhora. Era jovem que nem eu, nós trabalhávamos juntos no departamento jovem. Disse, olha, Deus mandou te dizer. Aí contei a história todinha para ela. Aí ela se derramou. Isso é verdade. Deus falou, mas era para dizer a ela, não era para a igreja. Então eu segurei. O culto estava encerrando, Deus me revelou, disse o que era, me deu a profecia, eu guardei. Quando foi de noite, depois do culto eu tinha terminar, eu chamei ela e disse a ela. E vou até dizer o nome aqui, vai ficar gravado, porque se ela ouvir lá, ela vai saber quem é. Keisa, a esposa do pastor Lindenberg. E hoje está tudo se cumprindo na vida dela. Amém, Jesus. Se cumprindo tudinho já. Glória a Deus. Cheguei a olhar assim, Deus mandou dizer isso, disse tudinho. Acabou. Esse negócio não, irmão, porque quando o fogo bate a gente não aguenta. Aguenta. Mas dá vontade de correr? Dá. Dá vontade de pular? Dá. Dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de chorar, dá vontade de fazer muita coisa, mas tu te segura lá. Amém? Amém. Continuando, verso 33 do capítulo 14. Portanto, Deus não é Deus de confusão. Na minha diz desordem. Mas Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como toda a lei ordena. Que lei? Era uma lei que imperava lá. Deixa eu lembrar aqui a vocês. A igreja de Coríntios, 90% da igreja de Coríntios era composta de ex-homossexuais, ex-lésbicas, ex-prostitutas, ex-ladrões. 90% da igreja era desse jeito. Então, quando eles se convertem, eles agora têm que observar a lei, a cultura. Porque dentro do contexto em que eles viviam, havia uma desordem. A mulher não respeitava os homens. Principalmente as sacerdotisas de Afrodite, que eram prostitutas cultuais, raspavam a cabeça, elas não usavam cabelo, era a cabeça raspada, e ficavam nuas dentro dos templos. Quando os que trabalhavam na navegação, que aportavam no porto para carga e descarga, os marinheiros, quando descarregavam os navios e os carregavam de suprimentos, eles, depois de 6 meses no mar, sem ver uma mulher, iam tudo para dentro dos templos de Afrodite e faziam sexo um na frente do outro, na presença do outro. Meu pai. Eram as prostitutas cultuais. Então essas mulheres se converteram para Jesus. Aí foi quando Paulo disse assim, olha, vocês deixam o cabelo crescer. Por quê? Porque antes vocês eram prostitutas, raspavam a cabeça e na rua já era identificado. Epa, eu estou aqui, viu? Hoje tem. Porque sabiam que elas eram sacerdotisas de Afrodite. Aí Paulo disse, deixa o cabelo crescer. E os homens cortam o cabelo. Por quê? Porque os sacerdotes de Apolo, que eram homens, ficavam nus nos templos de Apolo, também aguardando os outros homens para a prática homossexual. E eles usavam os cabelos compridos. Era o contrário. A mulher raspava a cabeça e os homens tinham cabelo comprido. Aí Paulo disse, olha, é desonra para o homem deixar o cabelo comprido, longo. Está lá no capítulo 11, verso 14 a 16 da carta aos Coríntios.
Aí por isso que Paulo fala aqui sobre a questão da mulher não falar na igreja. Mas se ela quer aprender por uma questão de reverência, de respeito, ele diz, no verso 35, se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Ficavam perguntando, olha, isso aqui que o pastor está falando, o que é isso? Não. É como tem gente hoje, né? Que às vezes a gente está pregando e começa a falar no culto. Não. Quando terminar o culto, mata um elefante, convida alguém para a tua casa, aí conversa até o seu dia. Glória a Deus. Mas na hora do culto não é hora de conversar. Aleluia. É hora de ficar atento e prestar atenção. Por isso que houve isso. Paulo não está proibindo aqui a mulher de pregar, a mulher de ensinar. Não. Isso era uma questão de ordem. Verso 36. Porventura a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi pregada? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que eu estou vos escrevendo é o quê? Mandamento de quem? Do Senhor. Se alguém é espiritual ou é profeta, né? Reconheça que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Porque tem gente que é tão espiritual que eu não aceito a ordem de ninguém. Você está desviado, não sabe. É assim mesmo. Ainda nem se converteu, né? É verdade. Verso 38, do capítulo 14 de 1 Coríntios. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, não reconhece que isso aqui é uma verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância. Tu não quer não quer reconhecer não? Fica na tua ignorância. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar, porém que tudo seja feito com ordem e decência. Glória a Deus. Ordem e decência. Então a gente tem que ter, irmãos, cuidado. O critério, nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus me abençoe, te abençoe e nos abençoe. Para que o Espírito Santo traga cada dia luz, clareza, discernimento, para que a gente sirva a Deus na beleza da sua santidade mediante a sua palavra. Amém? Amém. Tem alguém aqui nessa tarde